Muito boa tarde a todos, bem-vindos, os que estão aqui na Catedral do Porto, aqueles que nos seguem em sala virtual. Estamos reunidos para mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, no caso, a penúltima sessão deste ciclo dedicado, como tem sido já divulgado, ao tema geral Santidade à Portuguesa, da Invencio às Relíquias e do culto à História. A sessão de hoje será ocupada pela abordagem do tema Padre Américo e a santidade entre dizeres e afazeres. Para abordar o tema connosco, temos o professor Luís Leal, que, como habitualmente, apresento brevemente a partir da ficha da sessão. É doutorado em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Teologia Fundamental pelo Instituto Teológico Compostulano da Universidade Pontifícia de Salamanca e licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Investigador e vogal da direção do Centro de Estudos de História Religiosa e professor da Faculdade de Teologia na mesma universidade. Os seus interesses de investigação são a história religiosa contemporânea de Portugal, a articulação entre fé, religião e cultura e a dimensão social prática do fenómeno religioso cristão. Ao Luís Leal, nós quase não agradecemos a intervenção porque está na organização, precisamente faz parte da equipa que organiza este seminário, mas obviamente que agradecemos o poder contar com ele para também abordar connosco este tema. Como habitualmente, teremos uma primeira parte de exposição e depois uma segunda parte de diálogo com as observações e perguntas dos presentes. Passo-lhe de imediato a palavra. Muito boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente na sede de Porto e aqueles que remotamente também através das novas tecnologias nos podem ver e ouvir. Pois, muito embora de facto seja membro desta equipa e de certa forma partilho da responsabilidade de ser eu hoje o orador desta sessão, creio que seja justo e necessário manifestar publicamente a minha gratidão aos colegas professores Adélio Abreu, Luís Carlos Amaral e Francisco Renzi por esta oportunidade de partilhar algumas ideias acerca desta personagem que me é tão cara. Assim, não sendo esta a primeira vez que aqui me apresento para falar de Padre Américo, já que tinha estado em 21 de setembro de 2015 e precisamente para concretizar essa viagem da teologia à sua obra no quadro do seu pensamento e ação, permitam-me que me abstenha de fazer os habituais considerandos de ordem biográfica e remeta para o texto, entretanto publicado, dessa mesma comunicação, mais pormenores a esse respeito em concreto. E passo então a partilhar esta conferência, a minha apresentação, e nela apresento também desde já o esquema da conferência que vos tenho a propor. Basicamente, 3 pontos essenciais. Um primeiro de, digamos, contextualização. Tentarei apresentar aquilo que eu denominei uma breve cartografia da compreensão do conceito da santidade neste período que corresponde, grosso modo, àquela que é a sua, digamos, a existência e a ação concreta e a reflexão também do próprio Padre Américo, para, com base nessa percepção desses grandes traços, grandes linhas interpretativas, depois percebermos melhor quer alguns dos seus dizeres, portanto, como é que o Padre Américo formula o tema, o conceito, a questão da santidade nos seus textos, para terminarmos mais um bocadinho adiante com a forma como ele conjuga este afazeres, considerando acerca da sua ação, da sua atividade enquanto padre e como é que ele espelha também, de certa forma, essa mesma santidade. E terminarei com algumas notas finais conclusivas, apenas como, digamos, para fechar um pouco aquilo que eu tenho aqui a dizer. Assim sendo, o Padre Américo era padre a 100%. Não vale, porque é falsa e mal intencionada, a insinuação de que era simplesmente e por índole natural uma pessoa extremamente bondosa, atormentada pelo sofrimento dos pobres como ninguém no seu tempo.
e que acontecera de envergar uma batina que lhe permitia dizer impunemente de coisas duras aos grandes deste mundo, mas que os problemas da Igreja e do reino de Deus não eram contas do seu rosário. Contra tal tentativa de quase laicização de Padre Américo, gritam todas as palavras que saíram da sua boca ou escorreram da sua pena. Este aviso, com sabor quase de denúncia do Padre Avelino Soares, velho amigo do Padre Américo, tem aqui uma dupla, mas de veras relevante finalidade. Recordar-nos que qualquer redução da verdadeira e profunda identidade ou essência da personalidade do Padre Américo, que, convém recordar, de forma muito significativa, chegou a inserir um ponto de exclamação após o seu primeiro nome na sua assinatura, logo após o dia da sua ordenação presbiteral. Qualquer redução, dizia, é não só falsa, como mal intencionada. Como igualmente me permite situar o único horizonte válido da aferição do significado e horizontes da santidade neste contexto. Ou seja, se queremos conhecer os contornos da santidade em Padre Américo, teremos que começar precisamente por aí, pela sua radical essência de padre. Por conseguinte, o horizonte de compreensão de tudo o que a seguir apresentarei a este respeito é o da santidade sacerdotal, ou seja, só a reconstituição do mapa teológico conceptual da santidade sacerdotal vigente na primeira metade do século XX nos permitirá perceber da referida não inscrição da santidade de ou em Padre Américo no seu tempo. E a partir daí percebemos melhor a sua exemplaridade, à imagem da reflexão aqui já feita pelo professor João Gouveia Monteiro a respeito de Nuno Alves Pereira, ou, sem que esta seja uma adversativa absoluta sobre a qual eu queira, de facto, insistir, considerarmos a sua vulgaridade de tal percurso vital existencial, tal como fez também, numa sessão anterior deste seminário, a professora Helena Oswald, falando-nos de Sílvia Cardoso. Posto isto, e sem pretender ser exaustivo, pois que não há aqui espaço nem tempo para todos os aprofundamentos histórico-teológicos que tal análise exigiria, atrevo-me a registar alguns elementos básicos de tal cartografia mínima do conceito de santidade neste período. Que padres, portanto, para aquele tempo? O período correspondente ao final do século XIX e início do século XX está marcado por um amplo movimento de renovação teológica que haveria de estar na base das mutações assumidas e propostas pelos padres do Segundo Concílio do Vaticano, também no que concerne à compreensão da identidade e missão do padre. Ganham aqui especial destaque, em primeiro lugar, os decretos do Concílio de Trento relativos ao sacramento da ordem, onde se sublinhava, além da referida articulação, a visibilidade externa do sacerdócio, sua dimensão hierárquica ou organizacional, a questão da verdadeira instituição do sacramento, a dimensão teológico-dogmática, e a impressão do caráter sacramental, a dimensão pessoal ou individual, portanto, do próprio sujeito. Concomitantemente, haverá que referir que estamos num período em que vigorava uma compreensão eclesiológica segundo a qual a Igreja é primordialmente entendida como sociedade hierárquica, corpo social, de configuração, diríamos, como se começou, de facto, a estabelecer, configuração piramidal. Compreensão e ideário muito desenvolvido pelos teólogos pós-tridentinos, até quase, ou até mesmo aos apologetas do século XIX, e que significou um sublinhar da alta importância do sacerdócio e, claro, dos seus próprios sujeitos. Finalmente, a aplicação rigorosa do método tomista nos esquemas e estratégias de formação dos futuros sacerdotes, isto de acordo com aquelas que eram as diretrizes deixadas na encíclica Aeterni Patris de Leão XIII, de 4 de agosto de 1879. Assim, a teologia do sacerdócio a que aqui se alude, brevemente, foi sendo veiculada ou construída por um amplo conjunto de documentos do magistério eclesiástico que, analisados com um pouco de atenção, nos apontam as principais notas da santidade sacerdotal a reter. Eis um quadro síntese de tais pronunciamentos e das suas principais afirmações a este respeito. Além dos dois primeiros textos da autoria de Leão XIII, onde a questão da dignidade do sacerdócio católico e da educação do clero, e diretamente em duas encíclicas, uma enviada ao clero francês e a segunda enviada ao clero italiano,
temos que esperar, entre aspas, por Pio X para encontrar aquele que foi considerado mais tarde como primeiro documento papal que resume a doutrina sobre o sacerdócio, e especialmente no campo da espiritualidade sacerdotal. Essa exortação apostólica Herent Animo, de 8 de agosto de 1908. Este documento concretiza, pois, as exigências, a natureza e os meios concretos para alcançar a santidade sacerdotal, e que são a oração, a meditação, a leitura espiritual, os retiros, as associações sacerdotais e a unidade ao bispo. Mais tarde, Bento XV, com a publicação do Código de Direito Canónico, em 1917, haveria, nos cânones 124 a 144, dedicados precisamente à vida clerical, haveria então de apresentar também exigências e conselhos para a vida dos sacerdotes. Quanto às primeiras, elas são apresentadas em ordem a uma vida interior e exterior mais santa do que os seculares, de forma a sobressair os sacerdotes como modelos de virtude e de boas obras. São estas as exigências: a confissão, a oração, a visita do Santíssimo, a oração do Rosário, o exame de consciência, retiros, dedicação ao estudo, o uso do traje eclesiástico. Quanto aos conselhos para a vida comum, para a vida dos sacerdotes, registram-se a exortação à vida comum, a frequência ou não frequência de certos espaços ou ambientes sociais e as atividades a praticar ou a não praticar. De destacar ainda que neste mesmo código, os cânones 1352 a 1371 registram diretrizes específicas para a formação dos candidatos ao sacerdócio, promovendo assim uma verdadeira reforma dos seminários na linha do Concílio de Trento. Em suma, o Código de Direito Canónico apresenta meios concretos de santificação do clero, obviamente em registro jurídico. Mais tarde, Pio XI, nas suas volta a retomar, ou retoma a questão da formação, quer nos seminários, na Carta Apostólica Officiorum Omnium, quer nas já faculdades eclesiásticas, na Constituição Apostólica Deus Scientiarum Dominus. Assim como também reforça a importância da questão dos exercícios espirituais do clero na sua encíclica Mens Nostra de 1929. Mas, uma vez mais, só mais tarde, na encíclica Ad Catholici Sacerdoti, de 20 de dezembro de 1935, encontramos então sim um verdadeiro tratado sobre o sacerdócio, onde se apresenta a sua natureza, os seus ministérios, as suas exigências e as características da santidade e da vocação sacerdotal. Destacam-se aí algumas notas que me parecem importantes de reter. O padre aparece como o principal apóstolo da educação cristã da juventude. O ministério sacerdotal é definido como capacitação para o exercício de um poder sacramental e jurídico. E é concretizado o universo deste poder. Um poder sobre o corpo eucarístico de Cristo, um poder sobre o corpo místico, o poder de perdoar os pecados, de pregar a palavra de Deus, de orar enquanto mediador público entre Deus e os homens. O sacramento da ordem imprime, assim, um caráter indelével na alma, pois que faz do sacerdote um alter Christus, expressão esta que vamos ver depois ecoar em muitos outros documentos, e que tal caráter, sem constância e dignidade, exige do sacerdote uma santidade proporcional aos poderes recebidos e ao ministério exercido. Para tal, são aí exigidos uma muita atenção ao falso zelo e às ocupações exteriores, número 29, uma intensa vida de piedade, número 31, à qual está intimamente unida a preciosíssima pérola do sacerdote católico, ou seja, a castidade, a prática das virtudes da pobreza, do zelo apostólico e da obediência, o culto do saber e da ciência, sejam elas teológica, dogmas, moral e culto, seja ela também a cultural. E é curioso, lá é dito que o padre deve ser, e cito, homem moderno, no bom sentido da palavra, número 45. O documento realça ainda na terceira parte, dedicada à formação dos candidatos ao sacerdócio, a relação entre a sublimidade do sacerdócio e a necessidade de formação adequada dos mesmos. Desculpa, não passei o PowerPoint. Muito bem. Finalmente, chegados a Pio XII, encontramos, na sua exortação apostólica Menti Nostre, agora sim também, outro documento sobre a santidade da vida sacerdotal. O sacerdócio é verdadeiramente o grande dom do Divino Redentor. O sacerdote é um alter Christus,
está, porque é assinalado com um caráter indelével que o torna semelhante ao Salvador. A vocação à santidade é aqui uma obrigação para o próprio sacerdote. A santidade sacerdotal consegue-se através da união íntima com Jesus, na prática da humildade, na emulação da própria vontade, na obediência, no celibato e castidade, no desprendimento dos bens terrenos. Apela-se ainda a uma vida intensa de piedade, à obediência e à ligação ao bispo, ao cultivo da castidade, à devoção eucarística e mariana, aos cuidados a ter com o clero jovem, promove-se ainda a vida em comum e exorta-se à não interrupção do estudo durante toda a vida sacerdotal. Ainda dentro deste âmbito, não podemos deixar de invocar aqui aquelas que são as determinações do Concílio Plenário Português, de 1926, que no seu livro 7º, intitulado Dos Seminários, Decretos 424 a 451, apresenta igualmente algumas notas relevantes para esta compreensão, agora em estrito contexto português. Não obstante, para não vos maçar mais com cânones e com determinações, digamos, de ordem jurídica ou pastoral, uma vez que este texto ou este conjunto de afirmações visam, sobretudo, aplicar localmente as diretrizes do Código de Direito Canónico de 1917, abstenho-me então de fazer essa análise, porque o essencial está dito precisamente no documento que acabei há pouco de descrever. Ora, a sustentar espiritualmente estas afirmações de ordem doutrinal e jurídica, podemos elencar algumas personagens que, pelos seus escritos, exemplo e ou ação pastoral, se converteram em figuras-chave desta evolução ou renovação da imagem do sacerdote neste período. São elas: o padre João Maria Batista Vianney, o conhecido pároco de Ars, santo cura de Ars, pároco de uma pequena aldeia francesa perto de Lyon, que exerceu o seu ministério num contexto particularmente difícil, ainda marcado pela Revolução Francesa. É sabido que, não obstante as suas limitações de ordem intelectual, conseguiu terminar o curso de Teologia e ser ordenado sacerdote, tendo-se revelado, apesar de tudo, um padre de grande zelo pastoral, destacando-se nos âmbitos da confissão e da pregação. Profundamente austero no viver, rapidamente ganhou fama de santidade, tendo sido beatificado a 8 de janeiro de 1905 pelo Papa Pio X, uma beatificação que haveria de influenciar profundamente os subsequentes pronunciamentos do Magistério Pontifício a respeito do sacerdócio católico. Em 1925, o cura de Ars foi canonizado pelo Papa Pio XI e 4 anos depois declarado patrono de todos os párocos. O Papa João XXIII, por ocasião do centenário da morte de São João Maria Vianney, escreveu a encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, texto onde encontramos um verdadeiro elogio da vida sacerdotal do cura de Ars, aqui apresentado por João XXIII como modelo das virtudes sacerdotais: pobreza, castidade e obediência, modelo de oração e modelo de zelo pastoral. A segunda figura que podemos aqui e devemos aqui citar, e tal como já verificámos no quadro anteriormente apresentado, é a figura de São Pio X, onde vemos que a ação deste sucessor de Leão XII é essencialmente marcada pelos esforços de reforma interna da Igreja. Deve-se a ele a questão da comunhão das crianças, a promoção da catequese, a própria promoção da reforma da Cúria Romana e da reforma litúrgica. No que respeita à renovação da espiritualidade sacerdotal, foi de fulcral importância a publicação, além dos elementos já atrás citados, das normas para o ordenamento educativo e disciplinar dos seminários, das quais, por exemplo, dá particular atenção à questão da formação espiritual e onde, curiosamente, é aí que se cria a própria figura do diretor espiritual. A terceira figura que podemos e devemos registar aqui neste período é a do cardeal Mercier. Désiré Joseph Mercier, arcebispo de Malines, na Bélgica, foi uma personagem que destacou, por sua vez, por uma particular preocupação com a vida espiritual dos sacerdotes, patente, por exemplo, na sua obra A Vida Interior. O que ele pretendia, sobretudo, era consciencializar o seu clero diocesano de que a sua exigência de santidade não era menor do que a apresentada para o Estado religioso. Para ele, e cito, o sacerdote tem no seu estado de vida, em virtude da caridade pastoral, a sua própria exigência de santidade. O meio específico de santidade sacerdotal é o exercício do seu ministério. O meio, na medida em que o sacerdote concretiza essa caridade pastoral. Este entendimento de Mercier deu origem às discussões posteriores sobre a relação do sacerdote a respeito ao Estado religioso. Uma ideia interessante da sua proposta é a da dupla dimensão deste mesmo sacerdócio. Uma dimensão vertical, ligada ao culto,
e uma dimensão horizontal ligada à ação pastoral. Estas duas sempre em perfeita articulação. Finalmente, o cardeal Mercier valorizou a união do clero ao bispo, entendida como uma expressão viva e atual da união esponsal de Cristo à sua Igreja e à Igreja diocesana em concreto. Para ele, o ministério de sacerdote brota precisamente desta união ao bispo. Em Portugal, devemos, sobretudo ao cardeal Cerejeira, professor de Padre Américo dos tempos do Seminário de Coimbra, o acolhimento e digamos, devo-me a dizer, a aplicação deste ideário, como veremos adiante, haveria igualmente de marcar a espiritualidade do nosso autor aqui analisado. Feito este breve e muito resumido percurso, são essencialmente três as ideias teológicas a respeito do conceito modelo de santidade sacerdotal no período em causa que devemos reter. A primeira diz respeito ao padre enquanto ministro de Cristo. A compreensão do sacerdócio é feita em íntima correlação com o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, à luz do texto da Epístola aos Hebreus, o texto bíblico mais utilizado na teologia do sacerdócio anterior ao Concílio Vaticano II e que ainda ontem pudemos escutar na nossa liturgia dominical. O sacerdote participa do sacerdócio de Cristo, tal que resume Pio XI. O sacerdote é ministro de Jesus Cristo, portanto, instrumento nas mãos do Redentor Divino para continuar sua obra redentora em toda a sua universalidade mundial e eficácia divina para a construção dessa obra admirável que transformou o mundo. Mais ainda, o sacerdote, como se costuma dizer com razão, é verdadeiramente outro Cristo, porque continua, em certo modo, o mesmo Jesus Cristo. Em continuidade com a tradição, desde Santo Isidoro, passando por Pedro Lombardo e São Tomás de Aquino, o sacerdote é aquele que de forma quase exclusiva preside à celebração do sacrifício crístio. E esta é a segunda ideia a reter. Com efeito, o Catecismo dos Párocos, de 1566, diz que as atribuições do sacerdote são o oferecimento do sacrifício da missa e a administração dos sacramentos. As orações da ordenação sacerdotal, previstas antes da renovação operada pelo Papa Pio XII com a Constituição Apostólica Sacramentum Ordinis, como matéria e forma de sacramento, demonstram isto mesmo. Recebe o poder de oferecer o sacrifício a Deus e celebrar missas, tanto pelos vivos como pelos defuntos. A terceira ideia-chave a reter diz respeito à participação no sacerdócio de Cristo que faz os sacerdotes ministros de Cristo. O Concílio de Trento insiste na visibilidade do sacerdócio hierárquico e na sua sacramentalidade na sua 23ª sessão. Do mesmo modo, o citado Catecismo dos Párocos sublinha, em conformidade com tais disposições, o aspecto sacro-representativo e cultural do sacerdócio. Primeiro, pois, ensina-se aos fiéis quão grande é a nobreza e a excelência deste sacramento, considerado no seu mais alto grau, que é o sacerdócio. Os bispos e os sacerdotes são como que intérpretes e embaixadores de Deus, em cujo nome ensinam aos homens a lei divina e os preceitos da vida. São vigários de Deus na terra. Vemos, deste modo, que no entendimento anterior ao Concílio Vaticano II, o sacerdócio era exaltado como caminho de santificação, como eleição divina para reger a Igreja, sendo o padre um alter Christus, um mediador entre Deus e homens. Neste sentido, os padres são presença continuada e continuadora do próprio Cristo, em ordem à salvação do mundo. O seu sacerdócio hierárquico é constitutivo do ser da Igreja, uma vez que o Papa, os bispos e os sacerdotes, cada um segundo a sua missão e grau, participam da missão que Cristo comunicou aos apóstolos. Tal singularíssima participação no sacerdócio de Cristo tinha necessariamente consequências, sendo a primeira delas a de que a santidade haveria de distinguir-se por uma santidade segregada do mundo. Emergem aqui as palavras da carta aos Colossenses. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Palavras que foram citadas e recordadas explicitamente aos sacerdotes em inumeráveis escritos espirituais e declarações eclesiásticas. A razão para tal referência é de fácil identificação. Aquele que está orientado face à realidade celestial tem que separar-se da realidade terrena. Feito este prolegómeno e estabelecido este ponto, digamos, de compreensão, perceberemos agora melhor, na segunda parte, neste segundo ponto que agora avanço, como é que e porquê é que Padre Américo fala da forma como fala sobre o tema da santidade. O escritor não diz só o que escreve, diz também o que é. Um biógrafo de João Bosco disse da sua vida, sintetizando, que ela tinha sido uma permanente corrida ao dinheiro.
Se este predicado fosse matéria bastante de canonizações, também não havia de ser canonizado. Mas não. Não são as coisas que se sabem dos homens de Deus que os levam à glória dos altares. O melhor não se sabe. Eles não o disseram. Por isso é que, por muito que os autores digam, são sempre incompletas as vidas dos santos. Sirvam-nos estas palavras do próprio Padre Américo como pré-aviso, ou de pressuposto hermenêutico ou discursivo, se assim preferirem, para o exercício de releitura que aqui pretendo apresentar. Com efeito, a querermos ser fiéis ao seu sentir e pensar, não devemos permitir que nos afastemos muito deste duplo marco. Por um lado, o do caráter autorrevelador que os escritos do Padre Américo assumem e que o próprio aqui igualmente admite. Por outro, e apesar, ou aparentemente contrário ao anterior ponto, a irredutibilidade absoluta de qualquer experiência vital e, entre estas, e por maior força de razão, uma experiência marcada com o selo da divindade. Permite-me ainda uma outra achega, polémica, talvez, mas tenho que a fazer. Não nos deve deixar de fazer refletir o facto de que, ao contrário do que sucede com outros santos fundadores de obras, institutos ou congregações religiosas, a canonização de Padre Américo nunca ter sido um objetivo central na agenda dos seus padres da rua, que lhe secundaram na orientação da sua obra. Ou seja, por um lado temos a Vox Populi, sua e nossa contemporânea, a aclamá-lo como tal. Mas por outro, e sem querer carregar uma vez mais em demasia nestas adversativas, temos os padres da rua aparentemente, sublinho, aparentemente, pouco interessados nisso. Não obstante, creio, porventura, ter encontrado nos próprios textos do Padre Américo a razão de tal atitude e que não é mais do que a total fidelidade à sua expressa vontade, como podemos constatar. O Padre Américo tem de morrer e o nome dele ficar nos alicerces da casa do gaiato, escondido. Se o grão de trigo ficar à vista, não dá pão. Não é modéstia. É amor à criança abandonada. É política do Pai Nosso. Colocada a questão nestes termos, estou em crer que apenas uma imersão nos seus escritos poderá, de facto, trazer alguma luz sobre a questão aqui invocada. Como é que Padre Américo entende a questão, a problemática e a própria vivência da santidade em si, para si e para os demais? E é esse o exercício que aqui proponho fazer, trazendo então à colação alguns exemplos que me parecem particularmente paradigmáticos de tal visão, minimamente organizados em categorias que deles mesmos pude aurir. É muito comum encontrarmos Padre Américo a ter uma espécie de diálogo consigo mesmo e, mantendo tal registro, verte para o papel esses mesmos pensamentos, revelando-se assim ao seu leitor de uma forma densa e quase íntima. Com efeito, os relatos do seu cotidiano, seja nas suas corridas ao dinheiro, seja nos corredores dos ministérios e gabinetes, seja ainda pelas ruas das cidades de Coimbra, Porto ou Lisboa a resgatar os abandonados, não se confundem com qualquer espécie de exercício de vaidade. Revelando o seu livro de horas existencial, ele quer sobretudo revelar aos leitores do seu jornal O Gaiato as vidas escondidas, esquecidas dos mais pobres entre os pobres do seu tempo, os então chamados de lixo das ruas. Ele tem bem claro que é por aí, sobretudo por estas vielas, becos e barredos sociais e existenciais, que passa o seu caminho de calvário. Pudera eu santificar-me nesta vida que elegi por graça de Deus. Autoconsciência que é balizada pela profunda humildade com que abraça a sua cruz. Tenho de me agarrar com unhas e dentes àquilo que realmente sou e que na verdade valho. Tenho de admirar com sincera convicção os que no mundo realizam mais e melhores. E tenho finalmente de tomar como dirigida a mim a palavra quente do apóstolo. Que tens tu, ó homem, que não hajas recebido de Deus? E colocar-me no meu posto com dignidade. É esta mesma humildade que justifica ainda o curioso facto de, entre todos os projetos que o autor teve em mãos, apenas num parece ter falhado redondamente: a escrita da sua autobiografia. Como vemos, é o eu. Sinto dificuldade, encalho, emperro. E definindo como seria essa autobiografia, diz-nos: outro breviário. Por isso o seu formato será de algibeira. Há de chamar-se de como eu subi ao altar. Aquele eu é de apagar,
Não é um pronome pessoal da primeira pessoa singular como as gramáticas ensinam. É simples sinal indicativo do poder maravilhoso de Deus. Assim como eu podia ter sido outro, todo o meu mérito está em compreender e reconhecer esta verdade simples. Aqui, o equilíbrio. De uma tão grave consciência da sua identidade e circunstância, patente desde o dia da sua oração sacerdotal, como referi há pouco, só poderia derivar uma igualmente profunda consciência da sua missão. Eu tenho que não há nada no mundo mais santo do que consolar almas. É a missão divina dos mortais, ensinada e comunicada por Cristo Jesus. Neste quadro, tudo o que podemos afirmar acerca da sua biografia se converte em expressão desta consciência premente da sua missão e das consequências que esta comporta. Verifico com muita dor que se repare e se admire o trivial. Que um padre, na missão que lhe é natural, seja apontado a dedo e ande na boca de toda a gente. E parece-me ver nisto um pequenino descrédito. Julga-se que fora do altar o padre é um homem como os mais e que pode ir a toda a parte onde vão os outros homens. Ninguém repara, ninguém lhe aponta. Ninguém se admira. Só no Barredo é que não. Esta sua mundividência cristã, profundamente encarnada, quer dizer, concebendo a identidade e missão do padre e do cristão como necessariamente enxertadas no mundo, torna impossível, pois, uma qualquer fuga mundi como caminho de ascese. Não é de admirar, pois, que certos aspectos do seu agir tenham sido confundidos por alguns dos seus contemporâneos, e especialmente entre os que partilhavam do mesmo sacerdócio, com um desrespeito pelo status quo sacerdotal e com um incumprimento das obrigações canónicas. Não obstante tais acusações, entre outras de que era alvo, era com desassombro profético, pois denunciador, que a todos respondia, sem diretamente responder. Eu venho aqui acusar o mundo. Sou testemunha de acusação. Acuso a ciência, acuso o capital, acuso o poder, acuso essas três forças enquanto as não souber a favor e ao serviço da fraqueza. Tendo estes elementos presentes, e tal como apontei inicialmente, o termo santidade não tem nunca um sentido unívoco nem imediato. Antes nos aparece como que destilado, decomposto sob múltiplas configurações, a que nos teremos que ater em ordem à sua posterior sistematização e compreensão mais profunda e objetiva. Ora, pouco do que se possa dizer acerca de Padre Américo será tão certeiro e definidor da sua personalidade quanto a afirmação do Padre Avelino Soares, segundo o qual Padre Américo trazia o Evangelho na cabeça e no coração. Fim de citação. Nas palavras do próprio Padre Américo: eu cá não leio nada, não estudo nada, não sei nada. Tenho só um livro, é o Novo Testamento. Começo no princípio e vou por aí fora até ao fim. Torno a começar e vou até acabar. Isto durante um ano, isto durante 2, isto sempre. São perigosos os homens num só livro e podem vir a ser incendiários. Cautela. O Evangelho, e apenas ele, era a verdadeira fonte de inspiração e orientação para todos os seus projetos, pois encontrava neles, no Evangelho e no Catecismo, riquezas que os teólogos encartados mal suspeitavam. E falar de Evangelho, para Padre Américo, é falar em primeiro lugar e literalmente de uma boa notícia, particularmente daquela a que aponta o texto das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de santidade. Todos quantos gostam da leitura do jornal são ouvintes fervorosos do Sermão da Montanha. E, simultaneamente, da boa notícia, Evangelho encarnado, que é a vida e exemplo do único e verdadeiro Mestre, Jesus Cristo. A par do Espírito que os coloca na primeira bem-aventurança, mergulhe cada um na vida escondida do Mestre, onde necessariamente encontra as mais virtudes que o fazem crescer em graça e em santidade. Deste modo, o programa escatológico apresentado por Jesus no Sermão da Montanha é aqui interpretado em chave intrahistórica, enquanto a biografia, mesmo a escondida do próprio Cristo, é aqui fonte de virtude e de graça santificante. Respigando então as menções feitas por Padre Américo a este respeito, tentemos identificar aquelas nuances, as tais configurações a que me referia, e deste modo intentar um esboço conceptual. O primeiro elemento, ou a primeira forma, o primeiro contorno com que ela nos aparece, é que a santidade é aqui sinónimo de piedade, desde que esta seja verdadeira. Ou seja,
Aquela que mais facilmente chora diante do sofrimento do outro do que a que está preocupada com a própria salvação. Américo recorre à terminologia geográfica tradicional, mas atribui-lhe como que um outro colorido, apontando assim a novos horizontes de compreensão. Refere, pois, a virtude heroica, que por o ser, heroica virtude, é verdadeiramente fiável, logo credível. A gente sente-se pequenino diante da grandeza de mulheres assim. E acredita infinitamente mais na virtude heroica que não se queixa do que na piedade falsa que por tudo faz beicinho. São mulherzinhas de chapéu, de manta e de lenços que somente cuidam em salvar a sua alma sem se lhes dar a dos mais. E gostam de mendigar, com lágrimas em seus olhos, as simpatias da gente. Mentira. A piedade verdadeira não tem lágrimas. Não será, portanto, lendo horas de piedade em tua casa e fazendo mesuras ao santo nas igrejas, como ele diz em outro ponto, que se alcançará a bem-aventurança. Será arriscando-se pelos barredos geográficos e existenciais do seu e nosso tempo que a porta da santidade nos será aberta. Um segundo elemento é quando ele contrapõe a santidade a um mero sentimento e esclarece que ela é antes uma força interior. É um dom do Espírito Santo que nos leva a arrostar a vida tal qual nos vem ter e a suportá-la sozinhos, em silêncio, semblante firmado ao dever, com olhos postos na cruz. Ai, que ela é tão doce dizer que se ama a Deus quando as coisas deslizam sem arestas. Tão fácil ser-se piegas e chamar-se piedoso. O jogo de palavras, pieguice versus piedade, tão a seu jeito, pode chocar os leitores mais sensíveis, mas é o estado calamitoso, apetece-me dizer, em que se encontravam tais consciências tranquilas diante do sofrimento inocente dos pobres, por todos esquecidos, que o leva a afirmar, sem temor nem tremor, que é preciso falar assim, por causa dos santos e das santas das capelinhas. Por conseguinte, é de esperar que a sua proposta de compreensão da santidade esbarre com uma certa espiritualidade expiatória e autorreferencial própria de certas elites do seu e do nosso tempo. O verdadeiro amor de Deus não se encontra nas horas de piedade nem nas mesuras aos santinhos, mas sim no verdadeiro amor ao próximo. E para que não restem dúvidas, ele pode haver muito mais santidade na canastra da sardinha daquela mulher que a vende ao tempo com um filho no colo e outro no ventre, do que nas páginas doiradas de muito livro piedoso. Finalmente, registra-se ainda uma associação entre santidade e loucura. Quem sabe se eu não venho ainda a chegar à loucura dos santos? A expressão traduzível por uma fé arrebatadora, concretizada numa total confiança em Deus. O que então se passa na minha alma é coisa inenarrável. Entro a desfalecer. Quero fugir, mas isto dura pouco tempo. Deus tira-me o tino e dá-me a sua loucura. Já não vejo nada, já não sinto nada. Os problemas de todos, e o meu também, ficam num instante resolvidos. Homem de pouca fé, por que duvidas? Senhor de misericórdia, não reterei jamais da minha inteligência a loucura do divino. Seria um rasgo de audácia se não for antes um simples ato de fé. Meti ombros à obra sem dinheiro, sem equipamento, sem opinião. Quê? Garotos da rua no meio de quintas, eles, o pior do mundo? O padre estava rido. Sim, doido. O Evangelho é loucura. Curiosamente, será com estes mesmos adjetivos de loucos e loucas que Américo apelidará alguns dos santos e santas da sua especial devoção, como veremos já de seguida. Em múltiplos trabalhos, tenho sublinhado e mostrado como o conceito de pobres e pobreza são como conceitos centrípetos, logo essenciais, para a compreensão não só do pensamento teológico, como da ação social, assistencial, desenvolvidos e propostos por Padre Américo. Ora, é nesse horizonte que se deve igualmente compreender a articulação que ele estabelece entre estes e o conceito de vivência e de santidade. Com efeito, para Padre Américo, os pobres são esses santos de carne e osso, os não canonizados. Fui ao bairro das Latas. Atravessei pelo meio de todas aquelas barracas. Informei-me dos mais necessitados. São todos muito pobres, precisamos todos muito. Entrei na primeira casa. Homem sem trabalho, mulher com 2 hérnias,
tinha comido 2 tostões de berbigão e era já rente à noite. Muitos filhos e pequenos. Lareira apagada. E por isso não se pode chamar aquilo um lar. Dizem que vá a uma casa vizinha. São 2 pobres doentes. Ele, velhinho e cheio de reumatismo, andava a vender uma tabuinha de areia fina para arranjar para a ceia. Ela, velhinha, com uma tuberculose óssea. Vivem numa antiga capela. Não vi lá imagens de santos canonizados, mas pareceu-me ver santos, carne e osso. À imagem de Francisco de Assis, um dos santos da sua especialíssima devoção, também Padre Américo caminhou sempre na companhia da sua sempre noiva, a Santa Pobreza, como que mostrando com o seu exemplo qual deveria ser a atitude de todo o cristão diante dos pobres. Com efeito, só com este pano de fundo se tornarão inteiramente perceptíveis as suas palavras. O pobre é coisa tão santa e tão divina a missão de o servir, que unicamente sabe o que diz quem for pobre ou servo deles. As experiências não se transmitem. A casa dos pobres é verdadeiramente a casa de Deus e a porta do céu. Ali tudo é maravilhoso. Os de fora não atingem a grandeza dos que lá moram, nem o trato familiar de Deus. É um sacramento. Uma vez mais, é o texto bíblico e a tradição teológica a iluminar o texto de Padre Américo e a revelar toda a sua luminosidade. E, neste sentido, a sua é também uma mensagem de ruptura. Onde os demais viam lixo, ele vê o santo e o divino. E assim resume o paradoxo de todo o mistério da encarnação. Porque se entende também que o processo de santificação se concretiza, de acordo com os seus escritos, por uma conversão que começa no olhar. Num olhar que deixa de ser meramente descritivo para ser empático. Um olhar que é de acusação para se tornar de compreensão. A santidade é, portanto, e também uma questão de modividência. Homem que simultaneamente foi do seu tempo, mas que se situou e apontou muito além desse mesmo tempo, também nele se reflete uma outra grande linha da espiritualidade da primeira metade do século XX em Portugal, o culto dos santos. Embora, uma vez mais, seja este um reflexo de contornos inovadores, ou mesmo contrastantes, com a fisionomia mais comum de tal fenómeno. Assim, se por um lado os seus textos fazem eco de uma certa laicização da santidade, na expressão de Maria Lourdes Rosa, ocorrida quando a Primeira República, não se encontrou neles, por outro lado, nenhuma evocação daquela santidade patriótica tão própria do Estado Novo. Nem tampouco os eventos e fenómenos em torno de Fátima, na altura, um dos vértices teológico-espirituais do processo de recatolização posto em marcha pela hierarquia da Igreja Portuguesa a partir de 1930, nenhum destes elementos são, portanto, acolhidos nos seus escritos sob a égide da concepção mística ou visionária da santidade neles proposta. Em vez disso, e recordando o que antes se referiu acerca da visão da piedade, da sua visão da piedade, também aqui Padre Américo renuncia a uma perspectiva de pendor espiritualizante, não prático, da devoção ou do culto às figuras maiores da tradição católica. E encontramos, então, referências a múltiplos santos da grande tradição. São Francisco de Assis, São João Bosco, São Francisco Xavier, São Vicente de Paulo, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Margarida Maria de Alacoque. São alguns destes nomes a reter. Mais concretamente, e mais da sua época, mais do seu tempo, também refere como os santos e santas, loucos e loucas, as imagens dos pobres, e em especial a sua fundadora, Joana Jogá, a anglicana Florence Nightingale, o padre Damião de Voister, Frei Bernardo Vasconcelos, os padres Guiada e Grilo, o bispo Dom Helder da Câmara, a senhora Condessa do Amial, enfim. Atendendo a tal quadro devocional, tornam-se perfeitamente compreensíveis as suas considerações a respeito dos processos e da questão da canonização. O nosso povo é exuberante em associações e ideias. A verdade nasce de dentro, compreende, sabe extremar. Tem saudades dos tempos em que os sacerdotes eram de ouro e os cálices de pau. A canonização do povo não leva à glória dos altares, sim, mas é relâmpago e inspirado. A voz dele é a voz de Deus. Se Jesus de Nazaré fosse de canonizar, tê-lo-ia sido pelo povo no bendito seja o ventre que te trouxe, mais os peitos que te amamentaram. Abnegação, generosidade, tino, nome, palavra, brilhantes por lapidar dentro da alma do povo. Para ele, a comunhão dos santos não se resume aos oficialmente canonizados. São particularmente os vivos,
canonizados pelo povo devido às heróicas virtudes que as suas obras revelam, a merecer a especial devoção. Por isso conclui: a canonização é mais para a glória da Igreja militante do que propriamente para o indivíduo canonizado. Quantos santos sem canonização? Um elemento de veras contracorrente do seu ideário em torno da santidade é a associação entre esta e a da figura da mulher-mãe. Maternidade e santidade correm a par, de mãos dadas. Ajudemos os desvalidos no seio das próprias famílias, que isso mesmo é o sentido do quarto mandamento. Não tiremos às mães o privilégio de o serem, nem a ocasião de se santificarem, tratando com amor, como faz esta, filhos doentes em suas próprias casas. E aqui chegamos à terceira parte da minha exposição, onde veremos então agora as concretizações dessa mesma santidade no seu pensar e no seu agir. Paralela e concomitantemente aos afazeres de Padre Américo com que se configurou e em que se concretizou a sua via sacra, não podemos ignorar que a própria obra da Rua, por si fundada, constitui em si mesma um universo de veras profícuo para a compreensão desta dimensão do seu pensar-agir. Com efeito, nos seus textos emerge uma interessante associação entre os termos canonização e reconhecimento, precisamente aplicada à sua obra, quando este refere que a dita obra da Rua já é canonizada por aqueles que a visitam e conhecem verdadeiramente. As fundadoras das criaditas dos pobres, as mestras com letra grande estiveram na aldeia. Elas viram, elas ouviram, elas tomaram conta de tudo, as duas, com olhos e inteligência. Não houve nota, não houve parcela, nada de que as duas criaditas não tivessem inteirado. Foi uma sindicância amorosa. Pois muito bem, a franca apreciação das duas mestras é o selo branco do saber. Elas sabem, elas falaram. Estou contente. A obra da Rua está canonizada. Deste modo, vemos como são as próprias estruturas e o seu funcionamento interno a suscitar, quer nos seus visitantes físicos, quer nos que as visitam através das páginas do Gaiato, o desejo de saber mais sobre a vida, com maiúscula, que dentro de suas paredes e muros transborda. A obra da Rua já é uma comunhão espiritual de que os santos sentem necessidade. Por outro lado, também não podemos ignorar que o próprio projeto desta sua obra, aqui entendida enquanto resposta institucional e pedagogicamente organizada aos problemas da pobreza, do abandono, da delinquência e da mendicidade infantis, constitui em si mesmo uma plasmação da sua concepção de santidade. Em primeiro lugar, tal-nos é patenteado pela apresentação que o autor nos faz daquela que é a identidade deste seu projeto. Os qualificativos da obra da Rua são absolutamente adequados. Ela é nacional, ela é humana, e só depois é que é de Deus. Primeiro o animal, depois o espiritual. Primeiro o homem, depois o santo. Nós não queremos fazer santos, que isso é unicamente obra da graça. Nem santinhos, que é obra da pieguice. Procuramos, sim, obter homens honestos. Depois, é o próprio projeto educativo por ele proposto e nela aplicado a denunciar positivamente este mesmo ideário. A Casa do Gaiato não é nenhuma máquina de fazer santos, como alguém disse, por picardia. Nós estamos aqui para fazer frente às realidades. Bem sei que não faço santos. Sei o terreno que piso. Justamente hoje, à estação da missa, preguei o Evangelho do dia aos meus rapazes e disse que não tivessem medo da palavra santa. Ser santo. E por aqui adiante. Fui-lhes dizendo que em toda a parte, a todo o tempo, qualquer que seja a condição de vida, podemos desejar e abraçar aquele ideal. A cavar as terras, a bater ferro, a picar pedra, a fazer botas, a cortar pano, a advogar causas, a curar enfermos, a dizer missa. Os rapazes escutavam, pasmados. Não havendo aqui espaço para descrever com o devido pormenor o referido projeto e como é que os seus princípios e dinâmicas pedagógicas concretizam esta articulação, registrem-se pelo menos alguns dados mais significativos. Trata-se de um projeto pedagógico íntima e densamente inspirado no Evangelho e desde logo em contracorrente com a compreensão coetânea da identidade e essência infantil. É uma palavra nova. É o ovo de Colombo do século presente. É uma formidável demonstração do valor espiritual desses inocentes farrapos a que os nossos olhos se fizeram e onde o coração de quem sabe amar pode descobrir, e na realidade descobre, infinitas possibilidades divinas. Como descobrir essas riquezas nos farrapões de rua? Olhando para cada um deles com o olhar de Jesus. Mais nada. Não é preciso mais nada.
Essa visão dá-nos a compreensão total da criança. Vê-se nela imediatamente o homem, o cristão, o mundo. É do céu que vem esta luz. Essa luz veio ao mundo e muitos não a recebem, nem querem receber. Sem ela, não há conhecimento. É um projeto pedagógico que se articula e compreende na esteira da melhor tradição antropológica e educativa cristã. Nele se encontram princípios que atravessam o pensamento de autores como Santo Agostinho, São Bento de Núrcia, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, São Filipe de Neri, Erasmo de Roterdão, São Tomás de Aquino, São João Batista La Salle, enfim, São João Bosco, de forma muito particular, e também, já agora, o seu coetâneo e contemporâneo, que ele é acusado de imitar, mas que é um bocado ao contrário, o padre John Edward Flanagan, que mutuamente se inspiram na questão da corresponsabilidade, no exercício do pleno de liberdade, a questão do autogoverno, enfim, princípios educativos que um e outro bebem entre si. Em terceiro lugar, as próprias estruturas. Capela, oficinas, hospital. As estruturas físicas e arquitetónicas aqui entendidas também como uma espécie de tríptico pedagógico das casas Gaiato. Condição essencial do nosso método de educar é o tríptico. Capela sem oficinas não presta. Oficinas sem capelas não valem. Hospital sem as duas não cura. As escolas, as oficinas, fontes de saúde para o rapaz. Um projeto assente em princípios e fundamentos educacionais muito específicos. Ao nível da antropologia, é uma obra que se apresenta de rapazes, para rapazes e pelos rapazes. É uma obra assente em princípios éticos. Verdade, beleza, bem, justiça, entreajuda, compreensão, diálogo, autenticidade, empatia, confidencialidade. No dizer de Padre Américo, não há rapazes maus. Se fossem maus, não amavam. Há mas é desgostosos, há ressentidos, há inocentes maltratados pelos homens. Isto sim, isto é que há. Maus, não. Não há garoto nenhum, absolutamente nenhum, que queira ser mau. Maus são quase sempre os métodos de educar. Finalmente, a questão da educabilidade. Ampara-te, vigia-te, acautela-te. Se não o fazes, sofres tu mesmo as consequências. Porque uma coisa é alimentar e outra coisa é educar. Nós poderíamos facilmente instalar e dar de comer a 300 rapazes da rua na casa de Paço de Sousa. Poderíamos, sim, mas não educávamos nenhum. Daríamos de comer e de vestir, o que é, na verdade, muito pouco, para quem tem exigências espirituais. Os rapazes têm-nas. Educar é dar-se pelo conhecimento íntimo do seu educando. Eu nunca li fichas de nenhum dos meus rapazes, nunca li informações. E não falta quem me diga mal de alguns, apontando até factos concretos. Eu, porém, ouço em silêncio, guardo tudo no meu peito e espero que o rapaz se revele a mim. Ele é que me há de dizer tudo. Isto é educar. Isto é o toque espiritual de uma obra de assistência a menores. E isto só é possível com um número deles reduzido. Não nos iludamos com a quantidade. Não. O segredo está no educar. Segredo divino. Para concluir este apartado, não podia deixar de invocar aqui o testamento espiritual de Padre Américo. As normas de vida dos padres da rua. Um texto, documento que, aprovado pela respectiva autoridade eclesiástica muito depois da sua morte, em 1965, acolhe algumas normas que foram colhidas no contacto pessoal e na meditação dos escritos do fundador, tendo muitas dessas normas a própria redação literal dele, como é dito na página 9. Concretizando aquilo que Padre Américo entendia dever ser o ser, ou seja, a gênese, o espírito, o corpo e a vida, e o agir, ou seja, a natureza e os fins, os meios e a unidade a vigorar entre os seus padres da rua, o documento em causa merecia só por si uma análise e aprofundamento enquanto projeto roteiro de santidade presbiteral que aqui não cabe fazer. Permite-me apenas fazer esta brevíssima referência ao entendimento do Padre Américo a respeito da inscrição diocesana dos padres da rua. Uma ideia certamente vivida, como já disse, no pensamento do cardeal Sergeira. Os padres da rua são obedientes por devoção. Em primeiro lugar, à Igreja. E por amor desta, ao seu superior eleito. Portanto, não se desvincula o padre do seu bispo. O seu ideal permanece. Servir em nome do bispo, em união com o bispo. Nihil sine episcopo. Da riqueza e significados espirituais de todo este escrito, talvez baste a apreciação de Dom Sebastião Soares de Rezende, nele mesmo citado.
As normas de vida dos padres da rua são um pedaço de evangelho como o Senhor o viveu e ensinou. Se São Francisco hoje se tornasse ao mundo para ser o Cristo dos nossos tempos, como foi o Cristo da Idade Média, não escolheria por certo para a salvação do mundo atual normas diferentes destas. Reconhecendo que muito do que aqui foi aludido mereceria outro tempo e outro espaço para um justo aprofundamento, seja-me permitido, a esta hora que é de concluir, apresentar aquele trecho do dizer do Padre Américo que, porventura, melhor sintetizará a sua resposta à questão que aqui formulei. Finalmente, para não demorar os ouvintes, então, nem agora os leitores, esclareci. O santo é o homem que vive na sua vida a vida de Deus. Vive-a hora a hora, a cair e a levantar-se, a prometer e a faltar, que isso é tudo quanto ele pode fazer. O resto vem de Deus. É bom que todos tomem nota e façam muito caso desta doutrina por causa da pimponice. Santidade pimpona, santos pimpões, cautela. Esta é a sua ideia de santidade. Uma ideia que a sua biografia haveria de tornar concreta. Fazendo minhas as palavras de Avelino Soares, era assim o Padre Américo. Não desfiguremos. Entregamo-lo assim à história. Muito obrigado. Nós agradecemos ao autor Real a apresentação que fez do tema previsto para a sessão de hoje do seminário. Nós vamos agora, de seguida, passar à fase do debate, à fase das observações, das perguntas que possam existir. Vamos então concluir a nossa sessão, agradecendo evidentemente ao Luís Leal o que nos trouxe e que permitiu aqui algum diálogo e agora nesta parte final até algum humor, e ao mesmo tempo anunciar a nossa próxima sessão, que é também a sessão de encerramento do nosso seminário. A nossa próxima sessão é no dia 9 de dezembro, e o tema é a evolução histórica do culto e dos processos de canonização. Para abordar esse tema connosco estará o Dr. João Pedro Bizarro, que é canonista e que está por dentro destas questões processuais dos processos de canonização, para abordar connosco então esta questão, a encerrar este ciclo dedicado à santidade. Como habitualmente, esta sessão certamente vai funcionar aqui presencialmente na Catedral e também em sala virtual, como temos feito, com as inscrições, com a divulgação, com as inscrições e depois com o fazer chegar a todos das coordenadas de ingresso, se for o caso de participação em sala virtual. Muito obrigado e muito boa tarde a todos.